As estrelas de Hollywood podem parecer impecáveis na tela, mas muitas performances icônicas foram impulsionadas por uma dependência oculta de pílulas, álcool e outras substâncias. Hoje, olhamos para 25 dos piores dependentes de drogas na história de Hollywood. 1. Howard Hughes. Primeiro temos Howard Hughes, que foi uma das figuras mais intrigantes da história americana, mas não inteiramente por uma boa razão. Ele era conhecido por sua imensa riqueza e inovação nas indústrias de aviação e cinema, mas também por suas batalhas públicas e privadas muito dramáticas, especialmente com questões de saúde mental e transtorno obsessivo-compulsivo. Hughes herdou o bem-sucedido negócio de ferramentas de petróleo de sua família, o que forneceu a base financeira para suas empreitadas em Hollywood e na aviação. Apesar de seus sucessos, a vida de Hughes foi cada vez mais dominada por um transtorno obsessivo-compulsivo severo, que se manifestava em medos extremos de germes e contaminação, entre outros sintomas. Esse transtorno o levou a impor rigorosas exigências à sua equipe e a adotar comportamentos excêntricos e reclusos. À medida que sua condição piorava, Hughes começou a se isolar do público e até mesmo de associados próximos, passando longos períodos em salas de cinema escuras ou trancado em suítes de hotel, onde frequentemente assistia aos mesmos filmes repetidamente. Os problemas de saúde mental de Hughes foram agravados por dores crônicas resultantes de múltiplos acidentes de avião enquanto ele era piloto. Para gerenciar sua dor, ele recorreu à codeína e a outros narcóticos, desenvolvendo dependências que afetaram ainda mais sua estabilidade mental e capacidade de tomar decisões. Seu uso de drogas virou manchete, muitas vezes ofuscando suas contribuições para a tecnologia e os negócios. Nos seus últimos anos, a paranoia e a saúde física de Hughes pioraram drasticamente. Hughes morreu em 1976 durante um voo de Acapulco para Houston para buscar tratamento médico, amplamente irreconhecível devido à sua aparência emagrecida e higiene pessoal negligenciada. 2. Bela Lugosi. Muito parecido com Hughes, Bela sofreu um tipo diferente de declínio. Nascido na Hungria em 1882, Lugosi se tornou uma estrela na América principalmente através de sua interpretação do Conde Drácula, um papel que o estigmatizou, mas também lhe trouxe fama. Os problemas de Lugosi com drogas começaram na década de 1930, quando ele começou a sentir dores ciáticas severas. Para lidar com a dor, foi-lhe prescrito morfina, um opiáceo poderoso. Com o tempo, Lugosi desenvolveu uma dependência à droga. À medida que a dor persistia, a dependência aumentava, complicando ainda mais sua saúde e trabalho. Na década de 1940, enquanto os papéis de horror e o tipo de personagem prejudicavam suas oportunidades de carreira, o vício de Lugosi piorou. Sua dependência de morfina se tornou de conhecimento público na década de 1950, quando sua condição deteriorou-se ao ponto de não poder mais escondê-la. Em 1955, ele deu um grande passo ao se internar no hospital estadual, em Norwalk, Califórnia, para tratamento. Esta foi uma das primeiras admissões públicas de uma estrela de Hollywood sobre a luta contra a dependência de drogas, o que foi particularmente corajoso, considerando o estigma associado Vício a no isso. momento. Sua estadia no hospital foi amplamente coberta pela mídia. Após ser liberado, Lugosi ingressou no programa de tratamento de longo prazo no Motion Picture Country House, uma instituição dedicada a ajudar profissionais da indústria. Apesar desses esforços, Lugosi continuou a lutar com sua saúde. A batalha de Bela Lugosi contra o vício afetou profundamente sua carreira, limitando suas oportunidades e ofuscando seus consideráveis talentos de ator. Ele faleceu em 1956 e sua morte foi um triste fim para a vida de um homem que se tornou uma lenda do cinema. 3. Olive Thomas. Olive Thomas nasceu em 1894 na Pensilvânia, onde começou sua carreira como modelo em Nova York antes de entrar para o cinema. Em uma reviravolta desconhecida, sua vida teve um fim trágico em 1920 durante uma viagem a Paris com seu marido Jack Pickford, que era irmão da famosa atriz Mary Pickford. Na noite de 5 de setembro de 1920, após uma saída à noite, Thomas acidentalmente ingeriu uma dose letal de bicloreto de mercúrio que Pickford estava usando como tratamento tópico para sua sífilis crônica. O veneno estava em uma garrafa tipicamente usada para água potável e Thomas, possivelmente confusa e em um quarto mal iluminado, bebeu dela. Apesar da atenção médica imediata, Olive Thomas morreu 4 dias depois, em 10 de setembro de 1920, aos 25 anos de idade. Sua morte foi amplamente divulgada e cercada por rumores e especulações, incluindo teorias de assassinato, embora tenha sido oficialmente considerada um acidente. Diana Barrymore. Diana era membro da famosa dinastia de atores Barrymore e enfrentou uma luta significativa contra o vício em álcool e drogas. Diana era filha do lendário ator John Barrymore e sua segunda esposa, Blanche Ulrichs, mas
Apesar de seus começos privilegiados e do legado de sua família, a vida e a carreira de Diana foram ofuscadas por inúmeros desafios pessoais. Desde jovem, Diana foi lançada aos holofotes devido à fama de sua família, mas enfrentou dificuldades para construir sua própria identidade à sombra da colossal reputação de seu pai. Sua batalha contra o vício começou no início dos seus 20 anos e foi agravada por seus relacionamentos conturbados e as altas expectativas colocadas sobre ela como uma Barrymore. Diana recorreu ao álcool e às drogas como uma forma de lidar com a situação, o que por sua vez afetou gravemente sua carreira de atriz. Seus desempenhos sofreram e ela se tornou menos confiável profissionalmente, levando a menos papéis e a uma imagem pública em declínio. Nos anos 50, a carreira de Diana já havia praticamente se dissipado e ela era mais frequentemente notícia por seus problemas pessoais do que por sua atuação. Ela tentou retornos e até escreveu uma autobiografia intitulada Too Much Too Soon, que discutia abertamente suas lutas contra o vício e suas tentativas de reconstruir sua vida. Oliver foi posteriormente adaptado para um filme, divulgando ainda mais suas lutas. A vida de Diana Barrymore foi um exemplo trágico das pressões da fama em Hollywood e do impacto destrutivo do vício, e ela faleceu em 1960, aos 38 anos, de uma overdose de álcool e pílulas para dormir. E embora fosse um sujeito engraçado e renomado, Fields enfrentou desafios pessoais muito sérios. Ele era conhecido por beber excessivamente, o que se tornou um aspecto definidor tanto de sua persona pública quanto de sua vida privada. Seu consumo de álcool era tão lendário que ele frequentemente fazia piadas sobre isso em seus filmes e aparições públicas, o que só servia para torná-lo ainda mais querido pelo público. No entanto, nos bastidores, sua bebida era mais problemática. O alcoolismo de Fields afetou muito sua saúde, levando a várias doenças e uma personalidade difícil. Ele era conhecido por ser temperamental e às vezes difícil de trabalhar junto. Apesar disso, ele manteve sua carreira por puro talento e duradoura popularidade com o público. Nos seus últimos anos, Fields sofreu de uma variedade de doenças relacionadas ao seu consumo prolongado de álcool, incluindo distúrbios gástricos e pneumonia. Sua condição física o enfraqueceu consideravelmente e ele passou seus últimos anos em semi-aposentadoria antes de falecer em 1946. 6. Scott Brady. Não se pode falar sobre os efeitos devastadores do álcool sem mencionar Scott Brady, nascido Gerard Kenneth Tierney. Em 1924, ele foi um ator americano notável, reconhecido por seus papéis rudes em faroestes e dramas policiais durante as décadas de 1940 a 1960. Ele começou sua carreira em Hollywood após a Segunda Guerra Mundial, mas apesar do sucesso profissional, Scott Brady enfrentou desafios pessoais, particularmente com vícios. Sua luta contra o alcoolismo foi um problema significativo que afetou sua carreira e vida pessoal. Como muitos atores de sua época, as pressões de manter uma imagem pública e a natureza exigente da indústria do entretenimento contribuíram para sua dependência. O uso de álcool por Brady às vezes levava a problemas legais e incidentes públicos, o que afetava sua reputação e ocasionalmente prejudicava suas oportunidades de trabalho. Apesar desses contratempos, ele conseguiu manter uma carreira relativamente estável, fazendo a transição para papéis de apoio e participações especiais na televisão à medida que a fase de protagonista de sua carreira diminuía. Scott Brady continuou a atuar até sua saúde declinar. Ele faleceu em 1985 de fibrose pulmonar, uma condição que foi agravada por seus anos de intenso tabagismo e consumo de álcool. 7. Chico Marx. Conhecido por seu falso sotaque italiano e timing cômico, Chico desempenhou um papel fundamental no sucesso dos irmãos Marx, tanto dentro quanto fora da tela. Enquanto Chico era celebrado por sua inteligência e habilidades no piano, ele também lutava contra o álcool e um vício em jogos de azar durante toda a sua vida. Este vício teve um impacto profundo em suas finanças e relações pessoais. Chico era conhecido por beber e apostar extensivamente, muitas vezes perdendo grandes somas de dinheiro, que frequentemente ganhava de suas apresentações em filmes. Seu consumo de álcool era tão notório que se tornou quase tão famoso quanto suas atuações, e era uma fonte constante de estresse dentro da família Marx. Apesar das suas dificuldades, o charme e talento de Chico continuaram a atrair o público e ele permaneceu uma parte essencial do sucesso dos irmãos Marx. Seus irmãos, particularmente Groucho e Harpo, frequentemente se viam tirando ele de apuros. Esse ciclo de ganhar e perder dinheiro afetou o Chico e sua família, que às vezes tinha que lidar com seus desentendimentos e obrigações. Os problemas de Chico, devido aos seus hábitos, nunca desapareceram completamente, e ele continuou a se apresentar com os irmãos e mais tarde, sozinho, para se sustentar. Conseguiu manter sua carreira apesar dos desafios pessoais
e permaneceu em evidência até os seus últimos anos. 8. Tallulah Bankhead, nascida em 1902 no Alabama, Bankhead rapidamente alcançou a fama nas décadas de 1920 e 1930, tanto na Broadway quanto no West End de Londres. Sua vida foi marcada por uma série de excessos pessoais e desafios. Ela era notória por seu estilo de vida hedonista, que incluía consumo abundante de álcool e numerosos casos com homens e mulheres. Seu comportamento frequentemente fazia manchetes, ofuscando suas conquistas profissionais em certos momentos. O uso de álcool e drogas por Bankhead era bem conhecido na indústria do entretenimento. Seu abuso de substâncias contribuiu para vários problemas de saúde ao longo de sua vida, incluindo múltiplas hospitalizações por diversas doenças, que muitas vezes eram agravadas por seu estilo de vida. Apesar desses desafios, ela manteve uma agenda profissional intensa, movida por sua paixão pela atuação e seu compromisso com sua arte. Sua vida pessoal era tão dramática quanto seus papéis no palco. Tallulah era franca, espirituosa e conhecida por sua língua afiada, o que a tornava querida por muitos, mas também resultava em uma boa quantidade de controvérsias e escrutínio público. Ela nunca hesitou em expressar suas opiniões, o que, combinado com seu estilo de vida, a mantinha em evidência. Ao longo de sua vida, as batalhas de Bankhead com o alcoolismo e o vício em drogas foram amplamente divulgadas, resultando em múltiplos problemas de saúde e internações hospitalares. Ela foi admitida em vários centros de reabilitação em seus últimos anos na tentativa de controlar seus vícios. Um desses centros que tratava pacientes com transtornos de abuso de substâncias era a Casa de Recuperação Highfield, em Connecticut. Bankhead teria seguido um cronograma diário rigoroso na Highfield, que incluía workshops e aulas educativas centradas na adição e reabilitação, além de sessões de tratamento individual e em grupo. Construir uma rede de apoio sólida provavelmente foi enfatizado na abordagem da instalação e por sua família e entes queridos. Poderia ter tido acesso a grupos de apoio entre pares ou aconselhamento. A carreira de Bankhead continuou nas décadas de 1950 e 1960, durante as quais ela assumiu menos papéis, mas nunca deixou completamente os holofotes. Ela faleceu em 1968 de pneumonia, uma complicação de seu sistema respiratório enfraquecido devido ao tabagismo e consumo excessivo de álcool. Frank Sinatra. Se você nasceu no século XX, não há como não ter conhecido Sinatra com sua voz suave e carreira excepcional. Não muita gente sabia sobre sua complexa vida pessoal, que incluía lutas contra vários vícios pessoais. Enquanto a vida profissional de Sinatra foi repleta de sucesso, sua vida pessoal foi marcada por suas dificuldades. Conhecido por suas ligações com o Rat Pack e um estilo de vida acelerado que incluía pessoas como Dean Martin e Sammy Davis Jr., Sinatra estava frequentemente no centro das atenções. Mais do que apenas suas performances. Ele era conhecido Entregar-se ao consumo excessivo de Foi uma álcool. parte importante de sua persona, tanto no palco quanto fora dele. Além de sua bebida, a vida de Sinatra também era marcada por relacionamentos complicados e conexões com supostas atividades de jogo e máfia, o que acrescentava a sua imagem dura e às vezes controversa. Apesar dessas associações e de seu temperamento volátil, que ocasionalmente levava a altercações públicas e problemas legais, Sinatra manteve uma carreira altamente bem-sucedida. Sinatra continuou a se apresentar até os seus 70 e muitos anos. Seu último concerto foi em 1995, um testemunho de seu apelo duradouro e resistência. Ele faleceu em 1998 devido a complicações de doenças cardíacas e renais e câncer de bexiga. 10. Elvis Presley. O rei do rock and roll lutou significativamente com o vício em medicamentos prescritos, o que impactou sua saúde e contribuiu para sua morte precoce. Para lidar com o estresse e as rigorosas demandas de suas apresentações, Elvis recorreu a medicamentos prescritos, incluindo analgésicos, sedativos e anfetaminas. Esses medicamentos foram inicialmente receitados para ajudá-lo a gerenciar sua agenda agitada e para auxiliar no sono e energia para performances. No entanto, com o tempo, Elvis tornou-se fortemente dependente desses medicamentos. Sua saúde começou a declinar devido ao uso excessivo dessas drogas, o que afetou sua aparência, capacidade de desempenho e bem-estar geral. Eles organizaram uma intervenção em 1973 e o pressionaram a ir para um centro de reabilitação para assistência especializada. Elvis consentiu e se registrou no Talion Center for Treatment of Drug and Alcohol Addiction, em Los Angeles. Este hospital, que fazia parte do Centro Médico Cedars-Sinai, oferecia um programa completo de internação adaptado para figuras proeminentes e celebridades. Elvis teria sessões intensas de tratamento solo e em grupo após um processo de desintoxicação supervisionado por médicos no Talion Center. O programa provavelmente incluía outras terapias para tratar as questões psicológicas e emocionais subjacentes, além dos componentes do método dos 12 passos. Elvis também tinha acesso a profissionais médicos durante sua estadia
que podiam monitorar seu bem-estar físico e gerenciar sua medicação para quaisquer transtornos concomitantes, especialmente a ansiedade e a depressão. No final dos anos 70, o uso de drogas por Elvis tinha se tornado mais grave e estava visivelmente afetando suas aparições públicas e performances. Ele ganhou peso, parecia letárgico e às vezes parecia desorientado durante os shows. Apesar das tentativas de intervenção por parte daqueles próximos a ele, seu vício continuou sem controle. Elvis Presley faleceu em 1977, aos 42 anos de idade. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco, mas era amplamente reconhecido que o uso de medicamentos prescritos foi um fator significativo. 11. Eddie Sedgwick. Nascida em uma família rica, Eddie mudou-se para a cidade de Nova York para seguir uma carreira de modelo e rapidamente mergulhou no mundo acelerado e de alto perfil da fábrica de Andy Warhol. Mas, por trás da sua vida glamourosa, Sedgwick enfrentava sérios problemas pessoais. Ela lutou contra o vício em drogas, especialmente barbitúricos e anfetaminas, que eram comuns nos círculos de celebridades daquela época. Seu vício era alimentado por sua saúde mental frágil, incluindo lutas com distúrbios alimentares e imensa pressão para manter seu status social. O uso de drogas de Eddie aumentou com o tempo e sua vida começou a desmoronar. Seu relacionamento com Warhol se deteriorou e ela tentou se aventurar em outros projetos que não conseguiram reconhecimento significativo. Seu vício e problemas de saúde mental continuaram a piorar, levando a várias intervenções. A vida de Eddie Sedgwick foi interrompida quando ela morreu de overdose de barbitúricos aos 28 anos, em 1971. A jornada de Hendrix para o estrelato começou nos clubes noturnos de Nashville e Nova York antes dele se mudar para a Inglaterra em 1966, onde formou o Jimi Hendrix Experience. Apesar de sua ascensão meteórica à fama, Hendrix era conhecido por usar várias drogas, incluindo LSD e maconha, que eram comuns na cena musical da época. No entanto, seu envolvimento com drogas tornou-se mais problemático à medida que sua fama crescia. As lutas de Hendrix com substâncias foram agravadas pelo estresse de sua intensa agenda de turnês e pelas expectativas colocadas sobre ele por seus agentes e fãs. Relatos indicam que o uso de drogas por ele aumentou e isso começou a afetar suas performances e confiabilidade como músico. Hendrix morreu em Londres em 1970 por asfixia, enquanto estava intoxicado com barbitúricos. Sua morte é frequentemente considerada resultado da combinação tóxica de fama, pressão e abuso de substâncias, uma narrativa comum entre muitos músicos talentosos de sua época. Apesar do sucesso profissional e da sagacidade de Truman, a vida de Capote foi repleta de dificuldades, principalmente devido às suas lutas contra o vício. O abuso de substâncias de Capote começou a escalar enquanto ele lidava com as pressões da fama e a natureza exigente de sua escrita. Seu projeto mais ambicioso, A Sangue Frio, que ele chamou de romance de não-ficção, teve um custo particularmente pesado. A intensa pesquisa e profundidade emocional exigidas por esta obra-prima de crime real o desgastaram, e ele recorreu cada vez mais às drogas e ao álcool para lidar com isso. Seus vícios pioraram com o tempo, impactando visivelmente sua capacidade de escrever, e na década de 1970 a produtividade de Capote diminuiu drasticamente. Ele tentou vários retornos, mas suas obras posteriores nunca alcançaram o sucesso de seus trabalhos anteriores. Suas aparições públicas frequentemente mostravam-no visivelmente embriagado ou com a saúde debilitada, e seu senso de humor, antes afiado, tornou-se cada vez mais amargo. Biógrafos disseram que eles fizeram várias tentativas não oficiais de intervenção, incluindo aconselhar Capote a procurar assistência profissional e até mesmo se oferecendo para pagar pela sua reabilitação. Capote, no entanto, resistiu a essas tentativas, ou minimizando a gravidade de seus vícios, ou fazendo promessas vazias de que iria se recuperar sozinho. Só muito mais tarde na vida, ele se internou brevemente no renomado Hazelden Betty Ford Center, em Minnesota, para terapia. Capote teria passado por um exigente programa de internação na Hazelden, que incluía palestras e workshops sobre vício e reabilitação, além de sessões de terapia individual e em grupo. O programa de 12 passos e a criação de um grupo de apoio entre pares solidário foram componentes-chave da estratégia do centro. 14. Brian Jones. Brian Jones foi um membro fundador dos Rolling Stones, uma das bandas de rock mais famosas da história. Mas, infelizmente, a vida de Jones foi marcada pelo abuso de substâncias. O uso de drogas por ele começou a aumentar em meados da década de 1960, aproximadamente na mesma época em que os Rolling Stones estavam ganhando fama internacional. Jones ficou notório por seu consumo de álcool e uma variedade de drogas, incluindo LSD e anfetaminas. Em 1969, seu papel no grupo diminuiu significativamente. Ele não conseguiu acompanhar a agenda da banda e as exigências de suas performances devido ao seu estado de saúde e mental em deterioração.
Em junho de 1969, Brian Jones foi convidado a deixar os Rolling Stones e foi substituído pelo guitarrista Mick Taylor. Apenas um mês depois, Jones foi encontrado morto aos 27 anos na piscina de sua casa em Sussex, Inglaterra. O relatório do legista declarou morte por desventura e observou que seu fígado e coração estavam muito aumentados pelo abuso de drogas e álcool. Quince, Keith Moon. Assim como Brian, Keith Moon foi o baterista original da banda de rock The Who, mas a vida fora do palco de Moon era tão louca quanto suas performances. Ele era notório por suas travessuras destrutivas e estilo de vida selvagem, que incluíam destruir suas baterias e dirigir um carro para dentro de uma piscina de hotel. Por trás dessas acrobacias que faziam manchetes, havia uma luta séria contra o vício em álcool e drogas que afetou profundamente sua vida. Seu abuso de substâncias começou a aumentar à medida que ele ganhava fama com o The Who, frequentemente usando drogas para aumentar seus já intensos níveis de energia e lidar com as pressões da vida sob os holofotes. A droga de escolha de Moon incluía uma mistura de álcool, tranquilizantes e outros medicamentos prescritos, que ele consumia em grandes quantidades para manter sua energia maníaca. À medida que seu vício piorava, a bateria de Moon começou a sofrer e seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Apesar das tentativas de reabilitação e breves períodos de sobriedade, a saúde de Moon continuou a piorar devido a anos de abuso de substâncias e ele, tragicamente, Keith Moon, morreu em 1978 aos 32 anos de idade de uma overdose de heminefrina, uma droga destinada a reduzir o desejo por álcool. 16. Brian Donlevy. Nascido em 1901 na Irlanda, Donlevy mudou-se para os Estados Unidos e começou sua carreira em filmes mudos, eventualmente ganhando reconhecimento por seus papéis de durão nas décadas de 1930 e 1940. No entanto, a carreira e a vida pessoal de Donlevy não estavam isentas de desafios. Ele era conhecido por lutar contra o alcoolismo, o que não era surpresa entre os atores de sua época. A pressão de manter uma carreira de sucesso em Hollywood, juntamente com altos e baixos pessoais e profissionais, contribuiu para seu problema com a bebida. Apesar de suas batalhas com o álcool, Donlevy continuou a trabalhar constantemente ao longo das décadas de 1940 e 1950. Nos estágios posteriores de sua carreira, Brian continuou a atuar, não permitindo que suas lutas contra o álcool ofuscassem suas contribuições para Hollywood. Ele faleceu em 1972, deixando um legado de performances memoráveis em uma variedade de gêneros. 17. John Barrymore, o pai de Diana, John Barrymore, foi um dos atores mais talentosos e renomados de seu tempo. No entanto, a carreira ilustre de Barrymore foi prejudicada por um alcoolismo severo, uma luta que piorou à medida que ele envelhecia. Seu vício em álcool teve um impacto profundo em sua vida profissional e pessoal, frequentemente fazendo com que esquecesse suas falas e parecesse despreparado no set. Esse problema tornou-se cada vez mais problemático na década de 1930, à medida que sua saúde física e mental se deteriorava visivelmente. A luta de Barrymore com o alcoolismo era bem conhecida em Hollywood e frequentemente fazia manchetes. Sua condição levou a múltiplas hospitalizações e afetou significativamente sua capacidade de manter a agenda exigente e a qualidade de desempenho esperada dele. Apesar de suas dificuldades, Barrymore continuou a atuar, recorrendo às suas profundas reservas de talento mesmo quando estava fisicamente debilitado. 18. Barbara Payton. Assim como John, a vida de Barbara Payton começou a desmoronar devido aos seus graves problemas com álcool e dependência de drogas. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático e seus relacionamentos foram amplamente divulgados e frequentemente escandalosos, incluindo um famoso triângulo amoroso envolvendo os atores Tom Neal e Frank Ottoni, que culminou em uma altercação violenta entre os dois homens. Os vícios e problemas pessoais de Payton impactaram severamente sua carreira. Em meados da década de 1950, ela não conseguia mais papéis principais e sua situação financeira deteriorou-se. Ela recorreu a trabalhos menos respeitáveis, incluindo alguns papéis em filmes de baixo orçamento e posando para revistas de fotos sensuais, enquanto sua saúde continuava a se deteriorar devido ao abuso de substâncias. Na década de 1960, a história de Barbara Payton tornou-se uma das mais trágicas de Hollywood. Ela foi presa várias vezes por embriaguez em público, pequenos furtos e outras contravenções. Seus anos finais foram passados entrando e saindo de hotéis baratos e bares em Los Angeles, um contraste marcante com seus começos glamourosos. E aos 39 anos, devido à insuficiência cardíaca e hepática, ela morreu. Robert Walker. Robert Walker foi um ator americano cuja carreira promissora foi tragicamente interrompida por suas lutas com a saúde mental e o vício. Seu casamento com a atriz Jennifer Jones terminou em divórcio em 1945, uma separação que o afetou profundamente. Este evento marcou o início de uma espiral descendente em questões emocionais e psicológicas graves.
Ele lutava contra a depressão e a ansiedade, que foram agravadas por sua crescente dependência de álcool e medicamentos prescritos. Seu vício em álcool e drogas afetou severamente sua capacidade de funcionar tanto em sua vida pessoal quanto no set. E ele continuou a trabalhar no cinema, mas seu comportamento tornou-se cada vez mais insuportável. Seus problemas de saúde mental levaram a vários incidentes públicos e sua dependência de medicamentos psiquiátricos prescritos tornou-se um problema significativo, com indícios de que alguns de seus médicos podem tê-lo medicado em excesso. Tragicamente, a vida de Robert Walker chegou a um fim precoce aos 32 anos de idade. Ele morreu devido a uma reação adversa a um sedativo administrado por seu psiquiatra em 1951. As circunstâncias de sua morte foram controversas, levando a questionamentos sobre o tratamento que ele recebeu e o impacto de suas lutas com a saúde mental. A história de Robert Walker é um lembrete pungente das pressões de Hollywood e da necessidade crítica de cuidados adequados de saúde mental. Seu talento e potencial foram obscurecidos por seus demônios, e sua morte prematura deixou uma marca na indústria cinematográfica como uma figura trágica de Hollywood dos anos 50. Alan Ladd, apesar do seu sucesso na tela, Ladd não conseguiu uma folga. Ele lutava com uma insegurança crônica sobre sua altura e sua imagem, o que o levou a depender de sedativos para gerenciar seu estresse e ansiedade. A dependência de Ladd dessas substâncias gradualmente impactou sua vida profissional e seu desempenho em alguns filmes foi, segundo relatos, afetado por sua condição. E ele tinha frequentes oscilações de humor e crises de depressão. O uso de álcool por vezes levava a incidentes públicos e altercações que eram cobertas pela imprensa, aumentando seus problemas. Além de suas lutas contra o abuso de substâncias, Ladd enfrentou várias tragédias pessoais, incluindo a morte prematura de seu único filho, Alan Ladd Jr., por overdose de drogas, o que o afetou profundamente. A saúde de Ladd começou a se deteriorar devido ao uso crônico de álcool e sedativos, que eventualmente levou à sua morte. A carreira de Houston começou na adolescência, quando ela começou a se apresentar como cantora de fundo e modelo, tornando-se um sucesso monumental desde jovem. À medida que envelhecia, as lutas de Houston com o vício em drogas começaram a ofuscar suas conquistas na carreira. Sua voz, antes impecável e poderosa, começou a sofrer. As suas aparições públicas tornaram-se mais esporádicas, e quando se apresentava, era claro que a sua batalha contra o vício estava cobrando seu preço. Foram feitas tentativas de retomada, com alguns sucessos iniciais, mas a sua consistência em termos de saúde continuava a decair. Houston aparentemente não respondeu bem ao tratamento ambulatorial, pois seu consumo de drogas e comportamento imprevisível persistiram. Houston consentiu em se inscrever em um programa intensivo de internação em uma instituição privada em Boston em 2011, um ano antes de sua morte prematura. Houston teria passado por uma avaliação completa, além de monitoramento e tratamento contínuos durante essa internação. É possível que o programa tenha combinado terapia em grupo e individual, administração de medicamentos e outras terapias holísticas como musicoterapia ou arte-terapia. Eventualmente, Whitney Houston foi encontrada morta em uma banheira no Beverly Hilton Hotel em 2012, na véspera do Grammy Awards. A causa oficial da morte foi afogamento acidental, com doenças cardíacas e uso de cocaína listados como fatores contribuintes. Sua morte foi uma perda profunda para o mundo da música e seus fãs. Se você conhece os primeiros dias do Red Hot Chili Peppers, provavelmente se lembra de Hillel Slovak como o guitarrista original da banda. Como membro fundador, o estilo de tocar guitarra de Slovak foi fundamental para o sucesso inicial da banda. Mas, apesar de seu sucesso e aclamação, Slovak lutou contra o vício em heroína. Um problema que se tornou cada vez mais grave à medida que a banda ganhava mais atenção. O vício dele afetou seu desempenho e confiabilidade, levando a breves períodos em que ele não fazia parte da banda, incluindo durante a assinatura do primeiro contrato da banda, que ele perdeu devido a compromissos com outra banda, What Is This? O uso de drogas de Slovak aumentou enquanto ele tentava lidar com as pressões das turnês e o estilo de vida do rock and roll, que muitas vezes glorifica o abuso de substâncias. Apesar das tentativas de se recuperar, o vício de Slovak continuou a dominar sua vida. Tragicamente, sua luta contra o vício em heroína culminou em sua morte por overdose em 1988, aos 26 anos de idade. A morte dele afetou profundamente seus colegas de banda e foi um fator significativo na defesa do Red Hot Chili Peppers pela conscientização sobre drogas. Anthony Kiedis, o vocalista principal da banda, mais tarde escreveu sobre o impacto de Slovak em sua vida e suas mútuas lutas contra o vício em sua autobiografia Scar Tissue. 23. Peter Finch. Assim como os outros antes dele, Finch enfrentou dificuldades pessoais, mas a sua foi particularmente com o alcoolismo, que afetou sua vida e trabalho.
Seu vício em álcool era bem conhecido na indústria e tinha um impacto significativo em sua saúde e comportamento. O consumo de álcool de Finch às vezes levava a comportamentos erráticos no set e em público, mas ele também era reconhecido por sua capacidade de entregar atuações poderosas, apesar de suas dificuldades. Os problemas de saúde de Finch relacionados ao seu consumo excessivo de álcool tornaram-se mais pronunciados à medida que ele envelhecia. Sua dependência do álcool teria contribuído para o ataque cardíaco que acabou levando à sua morte em 1977, aos 60 anos. Ele morreu antes de poder receber seu prêmio da Academia, tornando-o o primeiro